Mais uma vez agradecendo pela oportunidade, ao nosso Pai, que nos permitiu chegar aqui hoje, por estarmos vivos, e trabalhando pela nossa evolução. A essa casa que também nos abençoa, não só com os tratamentos, mas pela família do Cefa que a gente tem aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença. O nosso tema hoje vai ser sobre regeneração. E um pouquinho antes de falar da regeneração, eu só queria recapitular um pouquinho da nossa existência no planeta Terra. Para que a gente esteja aqui hoje, foi preciso que milhares de anos atrás o nosso espírito começasse um processo de evolução. O nosso espírito é milenar, a relação nossa familiar é milenar. As dificuldades que nós temos hoje com os nossos entes queridos, e familiares e tudo mais, isso faz parte de um processo evolutivo. Só que nós chegamos num momento hoje do planeta Terra de maturidade. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, como espíritas e como espírito, nós temos a consciência de que tudo evolui. Isso é uma lei natural, a lei do progresso. E quando o nosso Criador cria essas leis para a nossa evolução, ele não simplesmente cria e vai se sentar no trono e ficar esperando. Ele o tempo todo está velando para que essa lei funcione. Como é que essa lei funciona? Como é que ela trabalha no planeta? Através dos mensageiros do Criador. O Criador está velando o tempo todo por nós, velando pelo andamento dessas leis, a lei do progresso. Então, falando sobre progresso, vamos falar um pouquinho sobre a Terra e vamos falar um pouquinho sobre nós. O que a gente está fazendo aqui agora? O que a gente está fazendo nesse planeta hoje, num momento tão difícil? A Neuza falou agora sobre a pandemia e eu estava pensando no início do cristianismo. Se alguém aqui já leu o livro há 2000 anos, ou pelo menos ouviu, já leu o livro, parabéns. A leitura do livro há 2000 anos é um momento do início do cristianismo em que os cristãos que se ofereceram para trabalhar nessa fase do planeta, eles são espíritos que vieram sabendo da dificuldade que passariam. Então, todos nós sabemos das dificuldades que eles passaram, que cada vez que eles tinham que se encontrar para as reuniões cristãs, eles tinham que se encontrar escondidos nas catacumbas, Mesmo assim, eram capturados pelos soldados romanos e levados aos leões. Triste, Um momento muito difícil. Pensa um pouquinho na doação que esses espíritos ofereceram naquele momento, oferecendo a própria vida para que o cristianismo começasse no planeta Terra. Eu estou fazendo uma ponte, pensando um pouquinho nesse momento do início dos cristãos, para chegar aqui nesse momento nosso hoje do planeta, na pandemia, do coronavírus. Que ponto a gente pode fazer? Esses cristãos que se ofereciam para que Jesus implantasse o Evangelho na Terra, sabiam dessas dores que iriam passar. E lendo o livro há 2000 anos, e se a gente se aprofundar um pouquinho mais no estudo desse livro, a gente vai saber o seguinte, que esses espíritos se ofereceram para estar no planeta, sabiam que iam passar por essa dor, e um pouco antes de serem atacados pelas feras, os leões, eles já eram retirados dos corpos e não sofriam aquela dor terrível. E aí vamos pensar um pouquinho sobre a pandemia hoje. O nosso tema é regeneração. Regeneração, se a gente for procurar no dicionário, significa o seguinte: dar nova existência, melhorar, restaurar, corrigir e revivificar. Supondo que a gente tem que restaurar, corrigir e melhorar, significa que a gente ainda não é perfeito, que a gente tem muito que melhorar ainda. Todo mundo concorda com isso, Então, o planeta Terra, ele é um planeta que, como todo ser vivo, ele nasceu, passa por um processo de infância, como nós, e passa pela adolescência, pela maturidade, e chegou no momento hoje de maturidade. Então, isso hoje seria praticamente previsível, certo? Seria previsível, porque tudo evolui.
E como eu falei no início, que o Criador ofereceu para nós essa oportunidade e cria a lei do progresso, é natural que isso aconteça. Então a gente está fazendo parte de um momento do planeta que a gente sabia que ia passar por isso, né? Pode ser que não tenha consciência agora, mas a gente espírito sabia. E nós escolhemos estar aqui nesse momento. Será que esses nossos irmãos, isso é uma suposição, tá? Não é o Edson que está inventando, vamos tentar raciocinar um pouquinho. Será que esses nossos irmãos hoje, que estão passando por esse processo difícil da pandemia, também não são espíritos que ofereceram a sua doação para auxiliar o planeta, para retornar daqui a alguns anos já numa situação melhor e participar no planeta Terra de uma outra forma? É uma hipótese. E a gente sabe, na literatura espírita, que todo progresso ele tem um período para acontecer. Às vezes, quando a gente não atende a velocidade necessária que o Criador espera da gente, as coisas acontecem de alguma forma para que acelere esse processo de evolução. Entrando então na questão da regeneração. Até aqui tudo bem? Entrando na regeneração. Como é que a gente chega nesse assunto? Lá em 1971, quando Chico Xavier deu aquela entrevista no programa Pinga Fogo, foi uma época que a Terra estava sofrendo, estava participando daquele momento em que as viagens interplanetárias para a Lua estavam acontecendo muito forte. Ou seja, aquele momento em que essa informação chegou para todos, o homem chegou na Lua. Então, nossa, foi uma evolução gigantesca naquele momento da Terra. E o Chico participando do programa, um repórter pergunta para ele: Chico, o homem chegou na Lua, adiantado ou atrasado? Isso chegou em 69 na Lua, o programa foi em 71, ainda estava quente o assunto, né? E o Chico responde o seguinte: o homem chegou na hora certa, nem atrasado nem adiantado. Porque assim, o universo vai oferecendo para a gente oportunidades de evolução e tudo acontece na hora certa. Então o Chico responde dessa forma para o repórter. E aí ele avança um pouquinho em cima desse assunto e diz o seguinte, que se o planeta não entrasse num conflito de regeneração em massa nos próximos 50 anos, né? Obrigado. A Terra atingiria o merecimento, né, de passar por processo de regeneração. A gente estava correndo um grande risco de passar por uma catástrofe de destruição em massa com a guerra nuclear. Passamos dessa fase. Foi a data limite de 2019, tão falado que todo mundo falou. Então, aqui a gente já começou a entender um pouquinho que as coisas estão acontecendo na hora certa, certo? Então, tudo bem, o Chico dá essa informação, e no livro A Caminho da Luz, em 1938, o Emmanuel já passa para o Chico, lá em 1938, uma informação também sobre regeneração, dizendo o seguinte, que nós estamos nos aproximando do processo de regeneração do planeta, lá em 1938. E aí, essa informação da regeneração, ela começa a ser mais forte entre a doutrina espírita, e pesquisando um pouco mais, na Revista Espírita de 1866, né, tem um capítulo falando inteirinho sobre a regeneração. 1866. Kardec já fala sobre isso. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Pena que o nosso tempo é curto, né? O assunto é maravilhoso, mas nós vamos tentar resumir isso de uma forma que seja fácil de entender e rápida. O que a gente pode falar sobre a regeneração é o seguinte: a Terra chegou na maturidade, o momento nosso de mudanças, né? Provavelmente nos próximos anos, talvez daqui 20, 30, 40 anos, o planeta já comece a sentir os sinais da regeneração. Edson, de onde você tirou isso? Da literatura espírita. O Chico tem nos livros que ele fala, uma conversa que ele tem com um amigo, dizendo o seguinte, que em 2057 o planeta Terra já vai estar sentindo os sinais da regeneração. O que é regeneração? Tudo que a gente gostaria de ter hoje no planeta. Caridade, fraternidade, amor ao próximo, a prática do Evangelho, que a gente não consegue fazer ainda, porque ainda a gente tem muitos defeitos para corrigir. Então, como a Terra evoluiu, a gente também está evoluindo. E nesse processo da regeneração, que
a Terra vai atingir 2057, é preciso que nós, espíritas, façam uma contribuição. De que forma os espíritas vão poder contribuir com a regeneração? Através da fé raciocinada. Os dois maiores entraves, segundo a Revista Espírita, os dois maiores entraves para que a gente consiga passar por essa fase são o fanatismo e a incredulidade. Os dois maiores entraves. Fanatismo por quê? Se eu chego aqui na frente e começo a falar um monte de citações do Evangelho e querendo dar uma lição de moral em todo mundo, e a minha moral não é suficiente para isso, de repente estou me tornando um fanático, simplesmente da boca para fora, falo lá fora para todo mundo, nossa, eu sou espírita, faço palestra, nossa, isso aqui tem, só que no fundo, né, é um coleguinha que está perdendo a reencarnação, a oportunidade da reencarnação. Então o fanatismo a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que eu estou falando, com aquilo que a gente está praticando. E não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. A gente percebe no planeta hoje como é difícil a convivência humana, como é difícil a questão da vaidade, da obsessão que a gente acaba permitindo que os espíritos pratiquem sobre nós, através das nossas fraquezas, né? E a incredulidade é ao contrário, né? Por mais que a gente tente levar essa informação para alguém lá fora, que sabe que está precisando, a pessoa não aceita, não acredita. Talvez vai precisar passar por um processo mais difícil de sofrimento para que quebre essa incredulidade. Então, as duas coisas que vão atrapalhar mais a nossa fase de mudança do planeta são a incredulidade e o fanatismo. E para que o planeta Terra atinja a regeneração tão sonhada, o que a gente precisa fazer? Alguém pode sugerir alguma coisa? Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo recentemente que eu achei muito bacana. Eu estou morando aqui em Peúna, perto de Chaqueado, não sei se a maioria conhece ali, e recentemente eu acordei de manhã, eu fui comprar pão na padaria, uma padaria que eu nunca tinha ido lá, primeira vez que eu fui. Quando eu cheguei na padaria, tinha uma mesinha, dessas que a gente tem na casa aí, logo na entrada, com alguns saquinhos de pães, logo na entrada. Na minha cabeça, eu falei, eles estão agilizando o processo de atendimento, né? Para não ter pessoas circulando dentro da padaria. Eu peguei o saquinho e falei para a moça, falei assim, quanto custa, moça? Ela falou assim, não, moço, esses pães são para as pessoas que não podem pagar. Né? Eu falei, nossa, que legal, né? E aí eu tirei foto, mandei para alguns amigos, então o pessoal deu retorno, foi uma coisa que correu algumas pessoas aí em Piracicaba, o pessoal gostou muito da ideia. E aí eu escrevi assim, nessa mensagem que eu mandei, a fraternidade que nós queremos no planeta está em nossas mãos. Fraternidade, aí que está a palavra-chave. A regeneração, ela vai ser implantada no planeta a partir do momento que todos nós que desejamos um planeta melhor conseguirmos a prática da caridade e da fraternidade. Isso é um ponto-chave. Porque a partir do momento que o homem, o ser humano, conseguir praticar a fraternidade e a caridade, e principalmente em cima da sua reforma íntima, tudo vai mudar no planeta. Tudo começa a mudar no planeta. Então a regeneração que vai acontecer no planeta é esperada que aconteça uma nova ordem no planeta. Tudo vai mudar. Desde a nossa alimentação, o nosso comportamento, a nossa relação com o próximo, aquilo que a gente gostaria que acontecesse hoje. Não vai ser fácil. Segundo a Revista Espírita, isso é legal da gente saber, toda vez que a gente ouve falar em apocalipse, transformações do planeta, a gente pensa em catástrofes naturais, terremotos, furacões, mortes, sofrimentos, quando na verdade não. Isso é interessante saber. O conflito que vai acontecer no planeta Terra, nessa passagem para a regeneração, vai ser no campo das ideias. No campo das ideias. O nosso pensamento, na tentativa de atingir uma mudança, uma melhora, vai se conflitar com pessoas que não desejam nada disso, que são espíritos ainda atrasados, que não se conscientizaram da necessidade da mudança. E esses espíritos atrasados,
que estão ainda dificultando a evolução do planeta. De alguma forma, eles vão ter ainda oportunidades de progresso, mas vai chegar um momento em que, se não aceitarem a mudança, vão ser convidados a se retirar do planeta. Então, a gente volta um pouquinho na literatura espírita, vamos lembrar do livro Exilados de Capela, que somos nós, espíritos que não acompanhamos a evolução do planeta Capela. Quando chegou o momento em que a condição moral não acompanhou a condição intelectual, que são duas coisas que têm que andar juntas. Para a nossa evolução moral a nossa evolução intelectual tem que andar junto. Evolução intelectual, conhecimento, estudo, a gente está aqui se esforçando. O que a gente está fazendo aqui na casa hoje? Ouvindo palestra. Talvez tudo aquilo que o Edson está falando não faça sentido nenhum para mim, né? O que eu tenho que fazer? Vou ter que estudar. Revista Espírita, 1866, está aqui, ó. Kardec escreveu isso 150 anos atrás. Então não é o Edson que está falando, isso está na literatura. Então legal, vamos estudar, vamos trabalhar. Uma outra coisa também que Kardec coloca no início da codificação sobre os espíritas, são duas coisas também. Espíritas, amai-vos e instruir-vos. Duas coisas. Então a gente tem que buscar a instrução. Buscando instrução, a gente vai estar evoluindo intelectualmente. Essa evolução intelectual vai contribuir sim no planeta que a gente deseja, num planeta melhor que a gente desejaria. Então a gente seguindo nesse pensamento, dá trabalho, né? Não é fácil, porque esse dia a dia nosso lá fora da casa espírita, a gente sabe como está sendo difícil. Todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui tem dificuldades, principalmente nessa fase aqui. E mais um alerta, né? Nós que estamos buscando nos melhorarmos, buscando a educação nossa do Evangelho, nós somos alvos fáceis para os trevosos, para os espíritos trevosos que não desejam essa evolução no planeta. Então, cuidado, né, com as nossas fraquezas, porque todos nós ainda temos fraquezas, bastante, né? Várias delas. E os espíritos trevosos sabem disso, eles conhecem as nossas fraquezas. Então a gente está tentando seguir o caminho do Evangelho, buscar as lições que Cristo deixou no planeta, buscando um planeta melhor, rezando muito para que isso aconteça, mas os espíritos trevosos estão dificultando esse processo. Só que isso tem data para acabar. O planeta Terra, ele tem toda uma coordenação do plano espiritual cuidando da gente. Os emissários de Jesus, o próprio Jesus comandando todo esse processo de evolução. E também na literatura espírita a gente sabe que já faz algum tempo que está acontecendo uma limpeza nas trevas do planeta. Aqueles espíritos trevosos que até agora ficavam tumultuando a evolução nossa, a evolução do planeta, eles estão sendo retirados do planeta. Uma leitura que seria legal para buscar sobre isso seria o livro O Futuro Espiritual da Terra, do médium Samuel Gomes. Ele conta um pouquinho sobre isso, mas é uma história bem bacana, porque quem dita esse livro para o médium é o André Luiz, do nosso lar. Esse livro é muito recente, ele foi psicografado em 2013, né? E o próprio médium, quando ele recebeu essa psicografia, ele duvidou que ele seria um mensageiro dessa informação. E ele leva a psicografia para alguns espíritas estudiosos, e o pessoal fala, não, entre 10 fichas, 9 eu apostaria que esse livro realmente é de André Luiz. Só que lendo o livro, realmente você percebe que a linguagem, a leitura é de André Luiz mesmo, tá? E André Luiz começa esse livro falando sobre a reencarnação de Lísias no planeta Terra. Lísias é o enfermeiro que cuidou do André Luiz no nosso lar. Então ele reencarnou em São Paulo nos anos 70, e a partir disso ele faz todo um processo de estudo sobre como os espíritos de luz estão fazendo a limpeza do planeta Terra e o que vai ser da Terra daqui para frente, com muitas informações que eu gostaria de passar agora, mas infelizmente o tempo não permite, né? Mudanças no nosso comportamento, vai trazer mudanças no nosso perispírito, na nossa alimentação, na nossa relação de humanidade, e essa mudança no nosso perispírito vai fazer com que
até o final desse século, né, o planeta já esteja regenerado. 2100 já começa a surgir uma nova humanidade no planeta. Então, nós que estamos aqui agora contribuindo dessa forma que nós estamos fazendo, a gente tem que ter o pé firme, né? A gente tem que ter fé, coragem, sabe que a dificuldade está aí na nossa porta. Os espíritos que não estão querendo que a gente evolua, estão tentando derrubar a gente. Então, força, coragem. Não é fácil, né? Então, a gente vem aqui na Casa Espírita hoje para levar essa informação de perseverança, de coragem. Quem está torcendo para a gente gente consiga atingir esse objetivo? Todo o plano espiritual do bem, todo o planejamento divino, todas as leis naturais foram criadas para isso. Os espíritos de luz, eles estão nos ajudando para isso. Só que a gente tem o tempo todo, a gente tem que ficar policiando as nossas fraquezas. E não são fáceis, é por isso que a gente está aqui. Então, já falei sobre a lei do progresso. A gente está falando um pouquinho sobre essa questão da regeneração. E falando então sobre a questão da fraternidade e da caridade, né? Que, como eu falei no início, os dois maiores entraves que vão dificultar a nossa passagem para essa fase nova seriam, então, a incredulidade e a questão do fanatismo. Quantas vezes a gente hoje liga a televisão e acaba assistindo alguns programas aí, o pessoal explorando a fé das pessoas? Todo mundo tem necessidade, todo mundo tem problemas. Quando a gente tem problema, o que a gente faz? Busca socorro. A gente busca socorro. Geralmente a gente lembra do nosso Criador na hora difícil, né? Na hora que a água está chegando, a gente está com a água por aqui, tem que correr lá e pedir socorro. Então a gente busca a casa de Deus. Na nossa casa, na casa espírita, a gente tem, com a graça do nosso Criador e do nosso Mestre Jesus, a oportunidade de trabalhar a fé raciocinada. Eu posso fazer perguntas, eu posso questionar. Tudo isso que eu estou falando aqui agora, como eu falei no início, da onde o Edson tirou isso daí? Da onde saiu essa informação? É isso que acontecia comigo quando eu comecei a frequentar o Espiritismo, há 35 anos atrás. Eu sou de família católica, a gente tinha toda aquela tradição de ir na missa de domingo e tal, e quando eu ouvia falar de Espiritismo, nunca imaginava que um dia eu ia entrar numa casa espírita. Mas quando começou a chegar o momento em que eu precisei de informações, que os problemas começaram a acontecer de forma mais forte, em que você quer ter respostas, eu procurei uma casa espírita, comecei a assistir palestras, e essas palestras faziam sentido. Tudo aquilo que a gente ouvia na palestra fazia sentido. Sobre a criação, sobre a evolução. Faz sentido a questão da reencarnação, que é uma coisa mais justa que a reencarnação, né? Que a gente hoje está aqui pagando por um erro que nós mesmos praticamos lá atrás, e que a gente está tendo oportunidade hoje de mudança, de encontrar o caminho que a gente busca. Né? Só que assim, por muita gente hoje, infelizmente fica esperando acontecer, que um milagre aconteça, sem esforço pessoal, sem que busque a reforma íntima. Então, a reforma íntima, no Espiritismo, a gente ouve falar muito, né? A reforma íntima é buscar os nossos defeitos, buscar as nossas falhas. Geralmente na psicologia o pessoal usa o termo descascar cebola, né? A gente vai tirando casca por casca até chegar naquele ponto crítico, que intuitivamente a gente sabe qual que é. A gente sabe quais são os nossos pontos críticos. Aquele ponto nevrálgico que quando alguém toca ali, né? Então intuitivamente a gente sabe. E o Espiritismo oferece isso para nós, oportunidade de questionamento. Você vem numa casa espírita, a gente tem cursos de educação mediúnica, a gente tem curso de evangelização, e então aqui a gente consegue encontrar essas informações, mas não adianta esperar só aqui, da casa espírita, é importante a gente busque lá fora também, literatura, conversar com pessoas nas casas espíritas, trocar informações, filtrar informações, e para que a gente vá amadurecendo também o nosso raciocínio. A partir do momento que nós temos a nossa fé raciocinada, a gente vai pensar muito na hora de fazer alguma ação no nosso dia a dia, com o nosso próximo, com aquele irmãozinho necessitado que está na rua, passando necessidade, passando privações, né? Enxergar o próximo realmente como um espírito necessitado.
Aquele irmão que está num momento difícil, mas que em algum momento essa história vai poder ser mudada. Assim como a nossa história em algum momento vai ser mudada. Eu vou conseguir superar todas essas minhas fraquezas. O palestrante também tem fraquezas, tá? O palestrante não é nenhum santo, não. E tudo isso Jesus espera de nós. O planeta Terra, ele vai passar por esse processo agora de provas e expiações, regeneração, até chegar no momento que ele vai atingir um planeta feliz, né? Onde a gente vai ter aquela felicidade plena. Então tudo isso faz parte do processo de evolução. O nosso recado de hoje seria então, para que a gente não desista, continue perseverando, buscando informações, buscando fortalecer a nossa fé, buscando na casa espírita essas informações que vão fazer com que a nossa fé não seja uma fé fraca. Qualquer probleminha a gente larga tudo. É preciso que a gente encontre luz. No plano espiritual está o tempo todo aqui nos auxiliando, junto de nós aqui agora, nesse momento, muitos dos nossos irmãos desencarnados, inclusive alguns dos nossos entes queridos, estão aqui vibrando por nós. Eles estão torcendo para que a gente pegue essa batalha, não desista, vá em frente, os problemas vão acontecer, mas tem tempo para acabar. Como eu disse, daqui a 30 e poucos anos, 40 anos, o planeta Terra já vai estar passando por um processo de mudança. E a gente vai estar ali aproveitando isso. Tá legal? Então vamos fazer uma vibração agora para essa pessoa que a Neuza pediu, pelos nossos entes queridos também, encarnados e desencarnados, por todos aqueles nomes que estão na nossa caixinha lá de vibração, aquelas pessoas que a gente está mentalizando nesse momento, também tão especial para esse nosso irmão que está passando por essa doença, que vai passar com a graça de Jesus e vai sarar isso. Tiago Henrique Travensolo, a esposa dele, Jaqueline Fernanda, e o filhinho também recém-chegado ao planeta, que Deus o abençoe, essa criança, esse espírito, João Felipe Travensolo. Eles estão lá na cidade de Limeira, fazendo o tratamento, e com essa nossa vibração, esse nosso pensamento, o nosso Mestre Jesus chegará até o local, permitindo que os bons espíritos atendam essa família, não só a eles, mas todos os nossos irmãos em nosso país, em nosso planeta, que passam por essa dificuldade e por esse aprendizado. Que Jesus os abençoe a todos e a nós, que possamos voltar para a nossa casa hoje, sabedores das nossas necessidades, da nossa necessidade de trabalho, que nunca desistimos dessa evolução que estamos no planeta. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. Tiago Henrique Travensolo, Jaqueline Fernanda, João Felipe Travensolo. É o filho da Edna, servidor aqui da casa. Ele não está nada bem, ele está com probleminha, pegou Covid, está com problema no pulmão, no rim. Então é por isso que eu pedi para ele fazer uma vibração. E agora, no final do nosso tratamento coletivo, quem puder, lembre também dele, que a gente vamos pedir para Deus que abençoe ele, que eles têm um nenezinho de meses, e a esposa também pegou Covid. Agora, minha gente, apaga um pouquinho a luz. Agora é a hora de cada um de nós pensar, em primeiro lugar, em nós mesmos. Todos nós estamos com o mentor junto para poder nos dar aquilo que nós estamos precisando. Mas é preciso que a gente tenha fé, que a gente acredite que agora o nosso pensamento vai se elevar e nós vamos receber pessoas que têm problema de saúde, pessoas que estão sem emprego, pessoas que estão com um relacionamento ruim, pessoa que está com família em casa doente. Vamos pedir agora a Deus e a Jesus que possamos receber as bênçãos do alto para a gente poder ficar bem e levar conforto também para quem nós sabemos que não está bem. Quem quiser, coloque a mão se tem problema na parte do intestino, se tem no coração, nas costas, no joelho. Se quiser, coloque a mão. Se não,
Basta mentalmente pensar firme no propósito que vocês estão desejando, que vai dar tudo certo. Então agora, em nome de Deus, em nome de Jesus, que as forças poderosas nos envolvam, que essas águas sejam também fluidificadas, forças brancas, forças do bem, em nome de Deus, em nome de Jesus, nos envolva a todos. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado a todas as irmãs e os irmãos que aqui estão nos ajudando. Gratidão. Que assim seja. Agora eu vou pedir para vocês ficarem só mais um pouquinho, para as irmãs virem aqui para a gente sortear as duas terras.